E pessoal, hoje a gente vai resolver a segunda questão da seção 1.1 do livro de Matemática Elementar do professor Antônio Caninha. Esse exercício diz para a gente provar o seguinte, ó. Dada uma sequência A1, A2, A3 e assim sucessivamente de dígitos, provar que o número real dado por 0 ponto A1, A2, A3, etc, etc, ele representa uma expansão decimal de um número racional, se e somente se a sequência ela é periódica a partir de algum momento, né? Então, se ela começa e a partir de algum ponto a gente tem algum padrão bem definido, certamente isso aqui é condição necessária e suficiente para que esse número seja racional. Tá? Como isso aqui é um se e somente se, a gente precisa fazer tanto o caminho indo quanto o caminho voltando. Né? Então, vamos pegar aqui e fazer primeiro a ida. Né? A ida ela vai ser o seguinte, né? Que se a sequência é periódica, a partir de algum ponto, né, a gente tem aqui que o número é racional. Beleza, então vamos partir aqui da seguinte hipótese. Tá? A gente considera x como sendo um número da seguinte maneira, que a gente tem 0,b1 até um certo bm, e a partir desse bm a gente considera um bloco que repete ad infinito. Né? Então, nosso padrão periódico ele começa a partir desse A1. Né? Então, o número ele vai ser B1, B2 até Bm. Aí, a partir daí, vai ser A1, A2 até AK, A1, A2 AK, A1, A2 AK e assim sucessivamente. Então, antes de tudo, né, a gente pode pegar essa nossa parcela que não é periódica, de B1 até Bm, e a gente puxar daqui de dentro. Né? Como eu tenho m casas decimais aqui depois da vírgula, né, para englobar de B1 até Bm, a gente pode escrever assim, né, como 10 elevado a menos m, B1, B2 até Bm, vírgula, A1, A2 até AK. E assim sucessivamente. Né? Então, só puxei esse B1, B2, Bm para fora ali daquelas casas que tem depois da vírgula. Tá? Multipliquei e dividi por 10 elevado a menos m. Chegando nesse passo, vamos puxar ali a parte inteira e deixar a parte decimal sozinha, que é a que interessa para a gente. Né? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira. Né? 10 elevado a menos m. Esse B1, B2 até Bm, a gente pode puxar aqui para fora como sendo a parte inteira do número. Né? Assim. Aí mais 0,1 A1, A2 até um certo AK. Tá? Fazendo aqui a distributiva, a gente tem 10 elevado a menos m, B1, B2 até Bm, mais 10 elevado a menos m, vezes 0,1 A2 até AK. Tá? Essa minha parcela, né, de A1, A2 até AK, ela é uma dízima periódica. Né? Essa minha dízima periódica, como eu já sei que a partir daqui, né, eu tenho esse bloco repetindo, a gente pode escrever esse bloco que está repetindo da seguinte maneira, que vai ficar x elevado a 10, quer dizer, x é igual a 10 elevado a menos m, b1, b2 até bm, mais 10 elevado a menos m, vezes a1, a2 até ak, e tudo isso aqui dividido por 10 elevado a k menos 1. Isso seria a geratriz da nossa dízima periódica. Né? Lembra que quando você tem ali um número desse tipo aqui, assim, por exemplo, né?
É a mesma coisa que você escrever isso aqui como 123 sobre 999. Né? Seria 10 ao cubo menos 1. Né? Essa é a forma da gente representar ali a dízima periódica. E escrevendo desse jeito aqui, a gente basicamente já concluiu o seguinte, que x vai ser B1, B2 até Bm, sobre 10 elevado a m, mais A1, A2 até AK, sobre 10 elevado a m, vezes 10 elevado a K, menos 1. Acontece o seguinte, esse número aqui, ele é racional. E esse número aqui também é racional. Ou seja, essa soma aqui vai ser um número racional. Se você opera quaisquer números racionais, o resultado vai ser um número racional. Então, aí conseguimos provar, né? Se a sequência ela é periódica a partir de um certo ponto, então o nosso número ele certamente vai ser a representação decimal de um número racional. E o número racional a gente pode até somar essas duas frações aqui e chegar numa outra fração, mas acho que daqui já fica claro que dá pra gente concluir que ele seria racional. Né? Agora, aqui na volta, né, a gente tem a seguinte situação, né, que se x ele é um número racional, né, ou seja, se a gente pode escrever um x como p sobre q, onde esse p e q são inteiros, vai acontecer o seguinte, ó, na divisão de p por q, a gente tem alguns restos possíveis naquele processo de divisão. Né? Temos então o seguinte, ó, A, como é que eu posso escrever assim, uma quantidade finita de restos, né? Naquele processo, né, de dividir P por Q, sendo esses restos, né, entre 0, 1, 2, até chegar no Q menos 1. No seguinte sentido, quando você faz a divisão de P por Q, né, para obter ali a representação decimal, os restos que a gente vai obter no meio do processo vão ficar sempre entre 0 e Q menos 1. E se a gente tem uma quantidade finita, em algum momento o resto vai repetir. Né? E a partir do momento que o resto começa a repetir, a gente tem a sequência periódica. Né? Então, a gente pode escrever assim, né, que nesse processo, quando o resto repete, né, a sequência começa a repetir desde então, né? Ela passa a repetir desde então. Tá? O argumento que valida isso aqui é o princípio da casa dos pombos. Né? Então, se eu tenho uma quantidade finita ali de restos, se eu faço no máximo Q passos, né? Nesses Q passos eu preciso repetir um resto que eu já usei antes. Né? Então, aqui a gente conclui. Né? Só para dar uma exemplificada nisso que eu acabei de comentar, né? A gente pode considerar o seguinte, por exemplo, se eu faço a divisão de 7 por 11, né, no caso aqui o meu Q ele seria 11, então no máximo em 11 passos o padrão formado ali depois da vírgula ele tem que acontecer. Pode ser que aconteça antes, mas não passa de 11. Tá? Então, se eu divido aqui, né, eu vou ter o seguinte, de 11 para chegar em 70, multiplico por 6. Isso aqui vai dar 66. Isso vai deixar resto 4. Né? Já encontramos um resto, bem aqui assim, ó, resto 4. Tá? Continuando aqui a divisão, multiplico por 3. 3 vezes 11 é 33. Isso aqui deixou resto 7. Achei um resto distinto. Né? Só que a partir desse momento vai repetir, né? Porque se eu coloco um zero aqui, né, para chegar em 70, eu multiplico por 6 de novo. E isso aqui vai dar 66.
e deixou aqui um resto 4, né? E o resto 4 eu já usei antes, né? E se eu continuo esse processo, acho que chega em 40. Para sair de 11 e chegar em 40, tem que multiplicar por 3 de novo. Então esse padrão aqui ele vai se repetir, né? Então poderia acontecer de o padrão ele repetir só quando eu tentasse ali no 11º passo, só que ele certamente vai repetir nesse intervalo aí entre 0 e 11, né? Então aqui está provado, né, que essa sequência ela ser eventualmente periódica, ela é uma condição necessária e suficiente para que esse número ele represente a representação decimal de um número racional.